questão começava por um aspecto recente referente à sua tomada de posse, que disse uma frase que o que interessa, o que já fez não interessa, só pensa no que ainda falta fazer. O que é que falta fazer no Conselho da Ponta de Sol? Essa frase eu fiz questão de usar porque, infelizmente, em termos de campanha, por vezes as pessoas usam todo o tipo de argumentos em vez de tentar, digamos, apresentar projetos. Não vou estar aqui a referir nomes porque isso já não interessa, mas eu fiz questão de frisar esse aspecto. Quando se faz política ou quando se fala com a população, tentamos ser sérios, honestos e verdadeiros. Não foi o que se passou com, digamos, algumas candidaturas, o que eu lamento. E por isso eu fiz questão de referir isso. Porque estavam a dizer que isto é questão de ser último mandato ou não, ia para o último mandato, portanto já não estava sujeito a votos, que ia, de certa forma, abandonar um bocadinho a Câmara, ia, digamos, pôr um bocadinho à sombra da bananeira ou esquecer um bocadinho as promessas. E fiz questão de dizer, não, o que está feito, agora vou-me preocupar com o que ainda não fiz, porque a minha maneira de estar é sempre trabalhar em prol da população. Por isso é que usei essa frase. E o que falta fazer? Falta fazer muita coisa. Portanto, o trabalho de autarca é um trabalho que é persistente, um trabalho que é contínuo, um trabalho que, por muito que a gente faça, há sempre coisas novas que as pessoas solicitam, situações que é preciso fazer manutenção, renovação de uma certa também de infraestruturas, portanto, há todo um trabalho próximo da população, portanto, o trabalho do autarca é aquele trabalho mais próximo da população, em que temos de estar constantemente atentos, dia após dia. Quem pensa que faz isto e depois pode descansar à sombra da bananeira, isto não é por ser da ponta do sol, mas isto é mesmo assim. Portanto, não há bananeira que resista. E por isso a minha maneira de estar é mesmo esta. E há muita coisa por fazer. Há ainda caminhos agrícolas por executar. Portanto, fizemos imensos caminhos nestes últimos 8 anos, mas ainda há dezenas de caminhos por fazer. Servir terrenos agrícolas, servir moradias, aqueles sítios que ainda estão distantes da via principal. São pequenas obras, não são grandes, mas para o sítio, para aquele aglomerado populacional é importante. Portanto, e vimos isso no passado recente. O valor que certos caminhos deram aos terrenos e a determinados locais. O apoio social continua a ser fundamental, ainda mais nesta conjuntura que se está a viver. A Câmara já teve essa preocupação, alteramos o regulamento municipal, estamos a abrir o regulamento a diversas áreas, portanto, não só questão de habitação, para dotar a moradia de condições de habitabilidade, mas também apostar em outras áreas que começamos a sentir que as famílias têm dificuldades. Portanto, sim. Uma família que tem compromissos com a banca, que tem filhos, se um ou mesmo os dois elementos do casal ficam sem trabalho, portanto, começa a haver carência na área da alimentação, fundamentalmente, a educação, porque as pessoas depois deixam de ter possibilidades para comprar os alimentos básicos para os filhos estudarem. E, portanto, estas áreas, educação, alimentação, a parte da saúde, porque também o dinheiro também não chega começa a não chegar para todas as despesas mensais. Portanto, é importante também ajudar nessa vertente. E depois outra vertente importante, acessibilidades. Portanto, um idoso que tenha problemas de mobilidade, portanto, possa estar acamado, dotar, digamos, o espaço em que ele necessita, que tem mais uso, quarto, casa de banho ou cozinha, sim. Digamos, dotar aquele espaço de condições mínimas para que eles possam ter, digamos, uma vida digna. Também, e na sequência, também fez referência que os desafios seriam na área social, como falou. Eu apontei 3 vetores, falei apenas de 2 que são os fundamentais para a população. E depois temos a rede viária e o turismo. Mas, para mim o turismo. Agora, tendo em conta estes cortes que se anunciam para a autarquia, é possível fazer isso tendo em conta os cortes que existem? Estamos a falar das áreas que eu já referi, estava a falar apenas da parte do turismo. De apoiar a área social. As câmaras conseguem manter o apoio à área social, tendo em conta
Eu não posso falar Sim, sim, das pelas outras outras, posso falar da minha. Eu sempre disse, e o primeiro mandato eu fiz eu fiz questão de referir em vários, em vários atos oficiais ou em vários dias do Conselho, pelo menos nos primeiros anos referi exatamente isso. Há um trabalho interno que era necessário fazer. E esse trabalho interno e gerar frutos um dia mais tarde. Os frutos estão à vista agora todos. O município da Ponta do Sol é um município estável financeiramente. Efetuámos ou saldamos em termos de dívida passiva da Câmara um valor que em termos de percentagem roda os 80%. Reduzimos imenso essa dívida, portanto estamos a assumir os nossos compromissos com a banca, estamos a assumir os nossos compromissos com os fornecedores, reduzimos o tempo de pagamento em muito, portanto... Ou seja, a Autokit está financeiramente estável. Está estabilizado e, portanto, permite-nos agora encarar o futuro com outra margem de manobra, ou seja, se for necessário recorrer à banca, podemos, porque temos margem de manobra. Não é necessário recorrer ao PL, portanto, aquele empréstimo da banca, portanto, não estamos sujeitos agora ao aval do Governo da República, portanto, em termos financeiros somos autónomos, temos regras a cumprir, mas somos nós que decidimos onde aplicar o dinheiro. E outro aspecto fundamental, o não recurso ao PL traduz-se numa mais-valia para os municípios, não é necessário ou não somos obrigados a aumentar impostos, podendo até reduzir. Que é o caso do IMI, não é? O que foi o caso do IMI, reduzimos o IMI para valores mínimos o ano passado, nunca antes vistos no Conselho da Ponta do Sol. Pela primeira vez o IMI está no valor mínimo. Portanto, isto devia-se um bocadinho ao trabalho que foi feito para podermos agora termos atenção na área social. E quando eu digo área social, a área social não vive apenas de apoios diretos à população, vive também com estas políticas que são transversais a todos os municípios. Reduzir o IMI não é só para as famílias carenciadas, é para todos os municípios. Manter as taxas municipais em termos de recolha de lixo ou de água potável não é só para as famílias carenciadas, é para todos os municípios. Portanto, porque acho que todos os municípios merecem também um pouco da atenção da Câmara da Ponta do Sol. E isso é possível mesmo com o IMI mais baixo, ou seja, há um incoming, ao fim e ao cabo, que não entra na Câmara, não é? Consegue reduzir as taxas de IMI, mas ao mesmo tempo... O valor de IMI foi reduzido ano passado, para o próximo ano mantém-se. Portanto, apliquei a redução para, quando digo ano passado, a decisão foi tomada o ano passado para entrar em vigor este ano. E já houve deliberação na Assembleia Municipal para manter novamente as taxas nos valores mínimos. Isso já está decidido para 2014, portanto, 2014, okay. É uma notícia para os explotações que alguns disseram que depois das eleições poderia aumentar. Não. Portanto, para 2014 a garantia que essas taxas estão no mínimo. Outra questão que é importante, o serviço prestado em termos de recolha de lixo e também do fornecimento de água também vai continuar sob a alçada, sob a tutela da Câmara Municipal também durante os próximos anos. Portanto, são notícias para os pontasolenses, são promessas que eu, digamos, assumi com a população e, portanto, quero manter. E a nível de investimento para o Conselho? Investimento, devido ao que eu referi, devido a termos numa situação estável, portanto, a Câmara pode se candidatar a fundos comunitários, portanto, temos margem de manobra para isso. Vem o novo quadro comunitário 2014-2020, em que, digamos, esse quadro vai dar mais ênfase, digamos, à área agrícola, portanto, em termos de caminhos agrícolas, caminhos rurais, recuperação de veredas agrícolas ou levadas de rega, tanto a Câmara como as juntas de freguesia vão estar atentos a essa área e vamos fazer as devidas candidaturas. Outro aspecto que para mim é o futuro da Ponta do Sol, é o turismo. Uma vez mais, com a situação estável financeiramente, podemos fazer candidaturas a fundos comunitários ou fundos europeus, portanto, depende digamos, dos programas que a Câmara possa se candidatar, mesmo através da ADRAMA, daquela associação de desenvolvimento que está sediada em São Vicente. Portanto, a nossa ideia é, com aquele projeto em termos de turismo, começar a criar receitas próprias para o município. Portanto, a nossa ideia é não recorrer ao aumento de impostos municipais, porque as famílias de explotações já estão sobrecarregadas em demasia com a carga fiscal do Estado. Portanto, a minha ideia é aumentar a receita, mas através da atração de investimento privado. Para isso, é preciso apostar numa área, que para mim é o turismo.
O Conselho da Ponta de Sol, em termos de clima, é dos melhores da região. Temos uma natureza por explorar. Eu próprio tive a preocupação de fazer um levantamento exaustivo do Conselho. Temos veredas por potencializar. Falta é colocar no papel. Portanto, fazer um levantamento, fazer um roteiro, digamos, divulgar pelas entidades ou pelas unidades hoteleiras no Conselho e não só, também na região e, quem sabe, talvez a nível internacional. Há margem Estamos a para tentar, crescer no turismo. temos margem para crescer. O que eu digo, durante, digamos, 8 anos, a nossa preocupação foi resolver os problemas internos do município. Não tinha lógica nenhuma eu chegar a Câmara em 2005 e a minha prioridade ser o turismo quando havia problemas básicos da população por resolver. Quando digo problemas básicos, estou a referir a diversos caminhos que faziam falta no Conselho, caminhos agrícolas e rurais, foi esse trabalho que andámos a fazer. Havia locais do Conselho que ainda não tinham água potável, portanto, também fizemos essa aposta. Renovámos quilómetros da rede de água potável, também aproveitámos e lançámos rede de esgoto. E depois também potencializamos a questão da parte social, porque também era fundamental dar atenção a essa área. Resolvido grande parte dos problemas, vamos agora com outro olhar estar atentos ao turismo. Tinha falado da Costa do Sol. Isto é uma mais-valia que eu quero usar para, digamos, potencializar aquela zona da Costa Oeste, porque o Conselho da Ponta do Sol é um concelho pequeno. Só para dar uma ideia, só dar um exemplo. Nós temos a Levada Nova, que fica uma cota superior, que liga, em termos de traçado, vai desde a Banda da Lei, situada na Ribeira Brava, até a Ponta do Parque, situada no Concelho da Calheta. Portanto, temos um elemento, uma infraestrutura que liga 3 concelhos. Ao longo desse traçado, o que é que podemos ver? Temos zonas de lazer, temos monumentos, temos outro tipo de paisagem que podemos introduzir nesse roteiro. A ideia é criar um roteiro, por exemplo, a Levada Nova, que liga os 3 concelhos, em que depois, em cada saída, porque a Levada Nova cruza com diversas estradas, as pessoas podem sair numa curta paragem e visitar um outro monumento, um outro local de interesse concelhio, por exemplo. São essas questões que é fundamental. Agora, para isso é preciso criar uma sinergia entre os 3 municípios. Porque o Concelho da Ponta do Sol, como me referi, é pequeno, não tem dimensão, digamos, turística para atrair, digamos, grandes massas acha que isso turísticas. É possível? Falar com as outras câmaras e para criar esse... Para já tinha feedback positivo. Portanto, já foi, este ano lancei, digamos, essa ideia para o ar e foi muito bem acolhida pelos 2 municípios. Agora, após as eleições, vamos começar a trabalhar nessa vertente. Mais exemplo do que se passou na Costa Norte, com a criação da Costa da Loura Silva. Portanto, onde os 3 municípios também se entenderam. Portanto, seguindo o mesmo esquema, porque às vezes os exemplos positivos são para copiar. Não tem qualquer problema a dizer. Portanto, se está a funcionar na Costa Norte, também pode muito bem funcionar na Costa Sul, com a vantagem de nós termos melhor clima. Sim. Portanto, eles podem ter até melhor natureza, porque é uma zona mais úmida, mais chuvosa, portanto é mais verde, mas nós, em termos de vantagem, temos a vantagem de ter um clima em que, em termos de atividades de natureza, pode-se realizar quase todo o ano. Portanto, acho que essa é a mais-valia para a zona da Costa do Sol, digamos assim. Ponta do Sol tem investimentos bons a nível hoteleiro, por parte de privados. Temos boas unidades hoteleiras. Não queremos investimento privado, mas não queremos nada de grandes dimensões, porque a nossa mais-valia são as características rurais, em que damos, digamos, gostaríamos de preservar a paisagem e o ambiente. Portanto, tudo o que seja pequenas unidades hoteleiras são bem-vindas, dentro do que já temos. Agora, de grandes dimensões, penso que neste momento, acho que vai, digamos, descaracterizar um bocadinho o concelho e também, devido à conjuntura, porque acho que não justifica estarmos a fazer grandes investimentos ou ter grandes volumes
Mas Porque já houve algum investimento privado que lhe tenha abordado, mas que por a sua dimensão tenha sido recusado? houve na Madalena do Mar, portanto, houve lá uma intenção de investimento junto ao litoral, mas devido à sua grande dimensão, tanto Câmara como Governo decidimos não aprovar o projeto. Isso é para manter essa linha. É para manter porque assim, o trabalho, o planeamento que é feito tem a ver um bocadinho com o feedback que temos. E o feedback que temos dos turistas é, digamos, um conceito pitoresco. E quando digo conceito pitoresco é manter, digamos, um traço mais ou menos uniforme. Temos zonas centrais onde temos investimento e onde podemos potencializar esse investimento, nomeadamente na Vila e na zona central dos Canhas, na zona da Reta. Todo o resto não tem sentido nenhum estarmos a aprovar grandes volumes de construção porque vai descaracterizar. E o que temos, e o que os nossos turistas dizem que o que temos de mais belo é a nossa paisagem digamos, todo o enquadramento paisagístico, não vamos, digamos, quase que estragar a galinha dos ovos de ouro, isso não. E em relação às últimas eleições, qual é o seu comentário ao resultado eleitoral? No Conselho da Ponta do Sol. Sim, em primeiro lugar. Eu devo dizer, eu sou uma pessoa que tem os pés bem assentes no chão e eu tinha algum receio. Eu próprio cheguei a admitir algumas reuniões com as bases do partido que, digamos, por termos PSD a nível nacional e PSD a nível regional, do governo, e as câmaras serem novamente PSD, portanto, 3 razões para que as pessoas, devido a toda esta situação de austeridade, pudessem mostrar a sua revolta. Porque podiam não ter nada ou muita coisa contra as câmaras, porque as câmaras tentam fazer o que podem e são o órgão mais próximo e fazem muito. Mas poderiam querer mostrar, digamos, alguma revolta por este clima de austeridade que estamos a viver. E que devo confessar que por vezes é injusto. Algumas medidas que são necessárias aplicar, mas o que eu defendo que seja aplicado para todos. E quando vejo alguns interesses económicos ficarem fora da austeridade, porque pronto, por mil e uma razões que nada tem a ver com, digamos, o país e com o sacrifício que temos que fazer. São interesses mesmo económicos que querem manter. Neste caso, a população é soberana, o povo é soberano e já devíamos estar preparados para isto. Eu tinha um objetivo. O objetivo era não descer dos 50%. Foi alcançado. Eu tinha um objetivo que era ter maioria absoluta. Tivemos e ficou além da maioria absoluta, porque ficamos com 4 vereadores. O que eu tenho apenas a dizer é que assim, o trabalho que foi feito no Conselho da Ponta do Sol foi reconhecido pela população. Tínhamos uma equipa forte, uma equipa de candidatos, portanto, os cabeças de lista e toda a equipa que compõe os diversos órgãos autárquicos eram pessoas válidas, pessoas que conheciam o Conselho, e nós tínhamos elementos de todos os patamares da sociedade, agricultores, empresários, funcionários públicos, tudo. Portanto, achei ali na Ponta do Sol a equipa trabalhou em conjunto, unida, com toda a solidariedade e, acima de tudo, com muita amizade. Amizade entre autarcas e toda a sociedade civil pontacelense. Munícipes, empresários, associações, escolas, todos. E isso. Mas estava preocupado com o resultado que poderia ter? Não, eu estava com, foi o que eu disse, estava com algum receio porque eram demasiadas candidaturas, ainda mais em eleições autárquicas que envolve famílias, amigos, são relações muito próximas entre todos. Estava com receio que houvesse uma grande dispersão e que isso pudesse, digamos, contribuir para que, no caso do PSD, tivéssemos menos votos e também menos vereadores. Não foi isso que aconteceu, portanto, o trabalho que fizemos durante 8 anos foi reconhecido pela população, pelo menos eu tentei passar esta mensagem, e devo dizer, eu assumi o risco enorme. Eu assumi o risco de que iríamos dar, digamos, atenção social. E ir para umas eleições autárquicas em que não fizemos uma inauguração este ano, e assumi isso, meus amigos, ou aumentamos impostos municipais para termos receita própria
para fazer obra, ou então vamos olhar pelas pessoas, vamos apostar no social, vamos até reduzir as taxas municipais para aliviar as famílias pontacelenses e vamos assumir o risco. Não vamos apresentar obra, mas vamos apresentar trabalho feito. E isso foi a mensagem que eu passei às pessoas. E as pessoas acolheram bem, entenderam que estamos numa situação difícil, entenderam que não havia possibilidades para fazer obra, e eu disse isso mesmo. Eu recuso-me a fazer obra à custa dos pontacelenses. Se eu tiver fundos comunitários, apoios externos, tanto do Governo Central como também do Governo Regional para fazer obra, faço. Agora, recuso-me, neste clima de austeridade, a andar a aumentar impostos para fazer obra para apresentar nas vésperas das eleições. Não, isso. E no seu entender, o que se verificou na região e ainda nas eleições, em que o PSD perdeu algumas câmaras, pode ter sido reflexo do que se passa a nível nacional? Nacional e regional. E regional. Isso doa quem doer, há que, digamos, temos que ser humildes o suficiente para reconhecer isso. A austeridade aplicada a nível nacional, em que nós também sofremos, e depois a austeridade aplicada a nível regional, que também sofremos, nós madeirenses, também neste caso duplamente. E só não sofremos na Ponta do Sol porque nós soubemos gerir toda esta situação e não foi necessário recorrer ao PAEL, porque senão era interplicado. Sim. A austeridade. Portanto, e na Ponta do Sol, pelo menos em termos municipais, evitamos essa situação. Mas o resultado, como eu devo novamente referir isso, o resultado que aconteceu na Madeira não foi porque houve câmaras que procederam mal durante os últimos 4 anos. Foi devido à grande austeridade que está a ser aplicada a nível nacional e a nível regional. Isso porque isso até se sente isso no que as pessoas transmitiram. Não se ouvia ninguém. Bom, pode ter apontado uma outra situação em que alguma autarquia tivesse menos bem, mas o que se viu mais, a revolta das pessoas, foi tão cansados desta coisa, desta política de austeridade, tanto em termos nacionais como também em termos regionais. E acha, e para terminar, que o PSD em futuras eleições poderá voltar a conquistar as câmaras que perderá? Isso depende de inúmeros fatores. Isso aí temos todas as condições, provavelmente, assim, se os outros partidos também tiverem condições para conquistar, também o PSD na oposição, não aportarmos na oposição, que vamos deixar de saber trabalhar. Portanto, temos que saber, é o que eu digo, temos que saber humildes e saber, digamos, lidar com a realidade que temos neste momento. E saber ocupar o lugar que a população nos indicou. Se continuarmos a ser sérios, honestos e verdadeiros, e se, neste caso, vai depender também um bocadinho do trabalho que cada autarquia fizer, porque isso vai depender um bocadinho das decisões de cada um. Agora, se nós soubermos ocupar o lugar, é como, por exemplo, as câmaras ganhar, também tem que saber estar. Sim. Também tem que saber continuar a trabalhar, não é como eu referi há bocadinho, eu estou no último mandato, não vou descer digamos, a minha guarda. Com a mesma dedicação, com a mesma entrega em que eu apliquei nos últimos 8 anos, eu vou continuar a fazer este mandato, porque assim, o que é que está em jogo? Está em jogo o Conselho de onde eu sou natural, tenho todo o interesse de potencializar aquele Conselho e trabalhar pelos pontacelenses. Portanto, nem é por estar no último mandato que agora eu vou descansar um bocadinho à sombra do trabalho realizado. Não. Eu quero ainda fazer mais do que foi feito até aqui. Agora, o que eu alerto e aproveito, digamos, este espaço que me dar, eu aproveito para fazer o que eu apelo ao partido a nível regional. Vamos pensar todos, vamos sentar, vamos refletir e vamos tentar, não com uma união de aparência, mas com uma união verdadeira de dentro, partir de dentro para fora, e vamos tentar, digamos, porque temos eleições daqui a 2 anos, eleições regionais para ganhar, vamos tentar ser humildes, vamos tentar ser honestos, vamos trabalhar pela população, mas em conjunto. Do meu ponto de vista, estas fações que estão a aparecer, grupo A, grupo B, grupo C, se continuam assim, meus amigos, e digo-vos,
daqui a 4 anos o PST tem todas as condições, não é para ganhar, é para perder as eleições regionais. Ou seja, só vencerá se houver união verdadeira. Verdadeira, porque as pessoas neste momento, o ar que deram nas últimas eleições autárquicas foi, digamos, eu não chamo de cartão amarelo, chamo de cartão vermelho mesmo. Chamo mesmo de cartão vermelho. Portanto, ou vamos olhar para aqueles resultados e vamos olhar para essa vontade que as pessoas mostraram, e é uma mensagem que eles estão a passar, ou vamos ser homenzinhos e vamos ser sérios e humildes e vamos olhar para aquilo como um aviso e vamos pensar não num umbigo de cada um, porque está aqui muito jogo é pensar num umbigo de cada um, e vamos pensar na união do partido e num trabalho que temos que fazer pelos os madeirenses. Este está em jogo. Se não conseguirem entender isto, então eu digo, volto novamente a repetir, o PSD tem todas as condições para perder as próximas eleições regionais. De 2015. 2015. Ok. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui.